Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo de arte aqui no canal da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Dessa vez será por mim, pela professora Selmara, o último foi pelo professor Roberto. Mas antes de darmos início aí ao nosso vídeo, à nossa aula, dá um likezinho aqui no canal e vamos lá! E o nosso assunto hoje vai ser humano, ser político. E de início vai surgir aqui um leve questionamento para a gente. O que é a política, né? Todos nós sabemos que a política ela está presente em tudo e em todos os lugares onde nós vamos, né? Aristóteles ele já falava, ele dizia que o homem ele é um animal político. E ele quis dizer, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o homem ele não nasceu para viver isolado, não nasceu para viver só, né? E sim em grupo. E é dessa convivência de um com o outro que nasce a política. E aqui está dizendo assim: envolve todas as relações sociais e atitudes que, de forma direta ou indireta, interferem na vida da pessoa e em nossas relações cotidianas. Então, as atitudes políticas, elas são relativas ao nosso dia a dia, a todo ato, a toda ação, a toda relação entre nós, seres humanos. Então essas relações, né, que nós chamamos de relações sociais, que é a interação em que os indivíduos, eles estabelecem em sociedade. E essas relações se dão através de familiares, amigos, colegas de trabalho, né? Ou seja, aquelas pessoas do seu convívio, aquelas pessoas que estão mais próximas ao indivíduo, né? Passando aqui para o nosso próximo slide, nós observamos aí duas palavrinhas que, se forem vistas separadamente, né? Elas não têm nenhuma ligação, que é a política e a arte. Mas aqui dentro do nosso contexto, dentro do nosso conteúdo, nós vamos perceber que a arte ela é utilizada para problematizar as relações de trabalho, os conflitos de poder. A arte ela reflete questões relativas aos contextos históricos e social ao qual ela está inserida. E aí vai surgir aquela pergunta, né? Mas de que forma é que essa arte vai apresentar esses conflitos sociais, né? Ela vai se apresentar através das diversas manifestações, ou seja, através de uma música, de uma dança, de uma peça teatral ou de uma arte visual que é as pinturas. Então, ela vem para mostrar, a disciplina de arte, ela vem para mostrar que ela pode sim ser usada como uma ferramenta de reflexão sobre os conflitos humanos. E aqui diz assim: a arte ela é uma manifestação que pode ser vista, ser considerada política por natureza, né? Pois ela traz em suas raízes um ato de refletir sobre a política, de ser crítico. Não é apenas as disciplinas de história, de sociologia, que ela vai trazer esses assuntos sociais, que ela vai trazer reflexão sobre a realidade, sobre o contexto histórico. A disciplina de arte, a arte em si, ela faz isso através das suas manifestações, em uma peça teatral, em uma música, em uma arte, uma pintura, né? Ela faz sim você se tornar um ser pensante, crítico. Seguindo aqui para o nosso próximo slide, nós vamos trabalhar a arte e suas atitudes políticas. E nós vamos ter aqui dois pontos importantes a ser trabalhados, que é o palco social e o palco clássico. Vamos focar aqui inicialmente no palco social. Aqui nesse momento de palco social, né? A gente vai seguir esse padrão que eu tô falando aqui para vocês, uma arte crítica, reflexiva, né? Onde ela vai trazer contextos sociais, e é nesse momento, né, em que vai surgir o teatro épico, né? É ele que vai procurar mostrar que as relações, que as estruturas sociais, elas não são naturais e imutáveis, ou seja, que eles podem sim haver mudança nessas estruturas sociais, que elas podem sim ser quebradas, né? E são essas mudanças
apresentadas é que nós chamamos que vai haver, né, um estranhamento e distanciamento. Mas o que é esse estranhamento e esse distanciamento? Esse estranhamento é quando é criado um momento em uma apresentação, em uma peça teatral, em que se coloca uma situação em cena que não é comum para o espectador. Isso vai fazer com que ele tenha um distanciamento, ou seja, um olhar de fora. Porque esse distanciamento, ele busca provocar um olhar crítico e fazer com que o espectador ele se desperte para a realidade, né? Que ele veja aquela situação diferente e se tome um posicionamento político diante da realidade dele. Vou colocar aqui um exemplo para que vocês entendam melhor o que é esse estranhamento. Dentro de uma peça teatral, uma manifestação artística, né? Do estilo dramático, romântico, é normal você ver os atores, eles apresentarem a peça, encenando ela do início ao final. Dentro do teatro épico, você vai perceber que os atores, eles em alguns momentos, eles vão interromper as cenas, né? Momentos estratégicos. Então, eles vão interromper essa cena e vão passar a relatar. Então, eles deixam de encenar ela e começam a contar a história, a ação realizada. O que isso vai fazer com o público, com o espectador que está vendo aquela apresentação? Gente, vai causar o que nós que nós estamos vendo agorinha, né? Que é um estranhamento, fazendo com que ele se desperte, que ele se desprenda emocionalmente da história ali visualizada. E assim ele vai se tornar um observador distanciado, ou seja, ele vai ter um olhar de fora, um observador. Então, assim, as peças teatrais, nesse momento, ela vai passar a estimular a reflexão sobre o que está sendo mostrado ali e vai fazer o público, o espectador, se posicionar, né? Então, isso é o que nós chamamos de estranhamento. E nós vamos ter aqui um personagem bastante importante, que é Bertolt Brecht, né? Foi ele que desenvolveu essa nova forma de apresentação, que é o teatro épico. Ele é um diretor, dramaturgo bastante importante, ele é conhecido mundialmente e um forte influenciador até os dias de hoje. E ele é o diretor da peça teatral chamada Santa Joana dos Matadouros. Nessa peça, a nossa personagem ela traz um contexto histórico e social, né, dentro da apresentação, o contexto dessa peça. A nossa personagem, ela presencia total miséria, fome, desemprego, a crise que assola, né, os operários. Então, ela está vivenciando a realidade daquele espectador que está ali. Em alguns momentos, algumas cenas são até interrompidas para que ela leia, né? Por quê? Fazer com que o espectador, ele se desprenda emocionalmente ali e passe a observar com um olhar mais crítico. E a nossa personagem também, ela vai passar por um momento de conscientização. Ela vai sair do ativismo religioso e vai passar para o ativismo político, né? Ou seja, ela vai sair lutando pelas causas dos trabalhadores, pelas causas operárias. Então, são nesses fragmentozinhos mais importantes que há esse corte, né, da encenação. Para quê? Para que o público ele observe e saia emocionalmente da história e reflita sobre o seu contexto histórico, assim tomando um posicionamento. Uma das grandes características do nosso personagem aqui, né, do nosso dramaturgo Bertolt Brecht, é que ele faz uma forte crítica, a maioria das apresentações, das peças dele, ele faz uma crítica muito forte ao sistema político, né? Sempre se baseando nas relações financeiras, que é o capitalismo, o modo como esse sistema funciona, o modo como esse sistema desfavorece muitos e favorece poucos. Então, a gente
pode observar isso dentro das peças de Brecht, né? Para ele acredita que uma peça, ela pode sim ser utilizada como uma ferramenta, como um instrumento de reflexão e de ação. Ela não é apenas uma coisa de divertimento, de entreter o público, mas sim uma ferramenta de reflexão, né? Porque ele acredita, sim, que a arte ela desempenha uma função crítica, dialética, libertadora. Dialética por quê? Porque é necessário haver oposições de conflitos. Conflitos gerados pelas contradições. Contradições entre o que? Entre as nossas teorias, ou seja, teorias diferentes, ideias diferentes, juntas, elas geram outras novas ideias. Então é isso. O palco social, ele é refletir sobre o contexto social e histórico. É usar as manifestações artísticas para fazer com que você, público, reflita sobre a sua realidade. Alguma dúvida, né? Vamos passar aqui para o palco clássico. Palco clássico. A arte como forma de poder. Então, se por um lado a arte ela pode ser instrumento de crítica e reflexão, como eu acabei de dizer a vocês no palco social, por outro lado ela pode ser instrumento de poder. Muitas vezes ela pode ser usada como forma de reforçar o poder dos grandes, né, das classes dominantes, reforçar os valores, as visões deles, dessas classes dominantes. Quem são essas classes, né? São a monarquia, a igreja, e são essas grandes classes que financiavam, né, as manifestações artísticas, como danças, teatros. E nós vamos ter aqui o balé clássico, que é uma dança que vai surgir nesse período da monarquia, né? Entre elas vai estar aí o balé clássico Lago dos Cisnes, né? Ele é uma das peças dessas manifestações artísticas que foi financiada pelas classes dominantes, né? E nós, como eu disse a vocês, sabemos que ele tem um caráter romântico e tem as raízes na corte, ou seja, né? Com os nobres, com a monarquia. E o balé ele vai surgir na monarquia, nós sabemos disso, ele vai surgir lá pelo século XV. E não demorou muito para que a monarquia ela percebesse que o balé podia ser utilizado como uma forma de demonstrar sua grandiosidade, os seus valores, os seus prestígios entre eles, né? Então, dentro dessas manifestações como o balé clássico, ele foi utilizado para reforçar os poderes, os valores dos grandes, das grandes classes, certo? E é impossível a gente falar de balé clássico sem falar de música clássica, né? A nossa apresentação aqui do balé clássico, o Lago dos Cisnes, dentro dela nós temos aqui o compositor Tchaikovsky, né? O mesmo, ele foi um compositor do período romântico, e ele é visto como sendo uma pessoa bastante dramática, com um lado intenso, e sempre relaciona as suas músicas a temas como o amor, diferente lá no palco social, né? O nosso personagem, que era Bertoldi, ele relacionava a contexto da realidade mesmo, os conflitos sociais, as desigualdades. Já que nesse momento ele não está associando a isso, mas algo mais relacionado ao amor. E a música clássica, ela também teve ligação, né, direta com os grupos de poder, né? Ela começou também dentro dos salões dos palácios. E aqui no Brasil, nós temos um dos mais importantes compositores da música clássica, né? Que foi o brasileiro José Maurício, também conhecido como Padre José Maurício. O mesmo, ele não tinha uma formação muito qualificada na música. Ela era bem restrita, né? E isso vai se dar pela falta de mestres da época, pela falta de instrumentos de qualidade,
e principalmente pela falta de partituras a serem estudadas, né? A criar aos concertos. Então, o que fez ainda nesse momento a surgir muitos autodidatas, né? Que são aqueles que aprenderam por conta própria. Inclusive, o brasileiro, o padre José Maurício, ele foi um autodidata, né? Ele aprendeu a tocar sozinho. E o auge dele vai ser quando a coroa portuguesa ela chega aqui no Brasil, né? Que eles vão necessitar de um mestre da Capela Real. E eles passam a reconhecer a qualidade musical do padre, que era muito boa para a época, né? Então, o príncipe regente, ele vai nomear ele, o padre José Maurício, para esse cargo de mestre da Capela Real, mesmo tendo alguns nobres, né, contra a vontade do príncipe regente, mas ele reconhece porque ele nomeia mesmo assim porque ele sabe da qualidade musical do padre. E assim, o mesmo ele vai se destacar pela capacidade de se adaptar às exigências da corte, que estava mais acostumada com concertos, óperas, e não com as músicas sacras, né, que eram músicas relacionadas à igreja. Então, aqui nós podemos observar que o nosso conteúdo aqui, palco social e palco clássico, é mostrando a arte de duas visões. Uma arte em que ela torna você um ser pensante e crítico, que é no palco social, e uma arte que é utilizada como forma de poder, de dominância, né, que é no palco clássico. Apresento aqui para vocês duas imagens, essa daqui, né, uma das peças teatral Santa Joana dos Matadouros. Essa daqui é do balé Lago dos Cisnes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, sigam o nosso canal e até a próxima aula.